A procuradora Tameia Danelon, em artigo publicado no jornal Gazeta do Povo, explicou que a ação do corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, de censurar canais e sites conservadores como a Folha Política e Bárbara do canal Te Atualizei, através do confisco da renda e da redução forçada de alcance, não encontra qualquer amparo jurídico. A procuradora inicia o artigo explicando a estrutura e as funções do Tribunal Superior Eleitoral e aponta: não cabe a essa corte julgar, entre aspas, eventuais atos que, na sua análise, prejudicariam, em tese, as eleições, ou ainda censurar perfis ou canais nas redes sociais que supostamente divulgam fake news. Danelon explica que a autoridade que poderia investigar eventual ilícito cometido por eleitores seria o Ministério Público Eleitoral de primeira instância. A procuradora afirma: não é papel do TSE punir atos de eleitores que divulgam suas opiniões, pois caso o TSE entenda que os investigados nesse inquérito administrativo estariam cometendo eventuais crimes previstos no Código Eleitoral, a autoridade competente para investigar os supostos ilícitos seria o Ministério Público Eleitoral de primeira instância e não a Corte Suprema da Justiça Eleitoral. A procuradora explica ainda que, no caso específico, há apenas uma descrição vaga das condutas que estão sendo punidas. Tameia Danelon afirma: não basta dizer que os investigados disseminam fake news acerca de fraudes no sistema eletrônico de votação, mas é fundamental que uma decisão judicial narre quais os fatos ilegais praticados, indicando qual investigado cometeu qual ato, quando, como e em quais circunstâncias, apontando quais vídeos no YouTube disseminariam as eventuais notícias falsas e por que, eventualmente, essas não seriam verdadeiras. Ela acrescenta: na decisão do TSE são indicados apenas 5 canais no YouTube com o respectivo trecho transcrito. Entretanto, foi determinada a desmonetização de 14 canais, sem a individualização de qual notícia supostamente falsa teria sido disseminada, por qual investigado, em qual canal e em qual data. Tameia Danelon mostra ainda que o pedido foi feito por membro da Polícia Federal, sem indicação da base legal e com base em um viés marxista. Ela afirma: deve-se salientar que o pedido de desmonetização partiu da própria Polícia Federal, que argumentou que a atuação dos investigados promoveria ataques aos veículos tradicionais de difusão de informação. Mas em qual artigo do Código Penal estaria tipificado esse crime? Confesso que desconheço. Além disso, a PF alega que essa rede pretende diminuir a fronteira entre o que é verdade e o que é mentira. Entretanto, essa argumentação é completamente desprovida de elementos técnicos e jurídicos e se assemelham às práticas utilizadas pelo Ministério da Verdade no clássico 1984 de Orwell. E a PF vai além, emitindo uma repreensão moral aos veículos investigados ao afirmar que a difusão de conteúdo político-ideológico de qualquer bandeira deveria se dar apenas pela adesão dos produtores-difusores ao pensamento que defendem, não por incentivos financeiros. Ou seja, a argumentação nada técnica e razoável, mas com claro viés marxista, ao discriminar a obtenção de lucro através do trabalho como digital influencer. Nesta atuada, a procuradora alerta para a grave insegurança jurídica que emerge da decisão. É imprescindível que, em um Estado democrático de direito, os atos a serem investigados sejam claros, para que os cidadãos que respondem a uma investigação possam ter plena ciência de qual suposta irregularidade foi praticada, possibilitando assim que seja assegurada a mais ampla defesa. Por outro lado, deve-se relembrar que disseminar notícias falsas não é um crime previsto no Código Penal. Logo, ninguém pode sofrer qualquer dano por parte do Estado por uma prática que não é criminalizada ou contrária à lei.
Se, eventualmente, a suposta notícia falsa abalou a honra de alguém e não de um objeto como as urnas eletrônicas, caberá à eventual vítima se socorrer da justiça de primeira instância, a única competente para julgar uma ação criminal por crimes contra a honra ou por danos morais. Dessa forma, a Justiça Eleitoral e principalmente o TSE é absolutamente incompetente para apurar essas alegadas irregularidades, bem como determinar, através da sua corregedoria, medidas tão drásticas como a desmonetização de canais do YouTube, que por muitas vezes é o único sustento de vários influencers e de suas famílias. A procuradora explica ainda que, além de o TSE ser incompetente para a decisão, a censura aos canais é uma violação a direitos fundamentais, garantidos pela Constituição brasileira e por tratados internacionais de que o Brasil é signatário. Danelon diz: assim, a decisão do TSE, no meu entendimento, viola a liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional de todo cidadão brasileiro, pois não se pode impedir que pessoas manifestem suas convicções e opiniões, vez que a censura prévia é inadmissível em um Estado democrático de direito. Evidentemente que, havendo abusos ou a prática de crimes, esses atos podem ser apreciados e punidos perante a justiça competente, seja através de procedimentos criminais que apurem denunciação caluniosa, ameaça ou crimes contra a honra, ou até mesmo ações cíveis com o intuito de reparação de danos morais. Por fim, a censura prévia ou a mitigação da constitucional liberdade de expressão através do impedimento de recebimento de valores oriundos do exercício deste direito fundamental não encontra amparo em nosso ordenamento e resulta na insegurança jurídica, no arbítrio e na injustiça. A eleição do presidente Bolsonaro em 2018 foi um abalo contundente nas estruturas dominantes do Brasil. Estruturas que consideravam ter a previsibilidade e o controle dos rumos do poder. Um fenômeno eleitoral fez ruir o castelo de muita gente. A falsa sensação de segurança foi totalmente desfeita. O suposto domínio do curso da história nacional se mostrou inexistente. Pós-cinza, restaram um dos principais alicerces dos sistemas que insistiam em dominar o país. As pesquisas eleitorais tiveram que se dobrar ao resultado real, à vontade popular manifestada nas urnas. A onda democrática que varreu o país calou qualquer pretensão de duvidar da decisão da nação brasileira. Apesar disso, o presidente eleito pelo povo brasileiro não agradou ao figurino desenhado pelas elites que têm assento nas estruturas de poder público e privado, que, como falei, consideravam ter o controle e a previsibilidade dos rumos do poder. Nisso reside um movimento absolutamente antidemocrático, que é a rejeição da vontade popular. A população brasileira não elegeu um presidente ao gosto das elites dominantes, estejam elas nas instituições públicas ou privadas, na academia ou na imprensa. O povo brasileiro escolheu um presidente diferente do que o modelo esperado pelo establishment. Usar as estruturas de poder para enfraquecer seu governo é rejeitar sistematicamente sua eleição e atentar contra a democracia que tanto se diz defender. Em um mundo ideal, talvez fosse o caso de o presidente evitar certas condutas pessoais que fogem ao politicamente correto. Mas como fazer isso diante de instituições que, ainda que de forma sutil e com ar de técnica e sofisticação, lançam agressões e perpetuam ações absolutamente fora dos limites de suas competências? Que alternativa tem o presidente senão continuar sendo expressão da voz popular, que não está satisfeita, por exemplo, com os posicionamentos políticos de membros da Corte Maior de nosso país? As ruas estão dizendo isso repetidas vezes. O Supremo Tribunal Federal deixa de agir dentro dos contornos da Constituição Federal quando patrocina causas políticas, fala fora dos autos, palpita, imiscui e age na prática de atos típicos e privativos do Legislativo e do Executivo. A militância política em torno de uma pauta legislativa, como é o caso do voto auditável, é um exemplo. Outro exemplo, esse de verdadeira arbitrariedade,
é a abertura de inquérito por sua iniciativa única e exclusiva, sob sua direção e sem controle de objeto ou de prazo. Um inquérito natimorto, como disse o ministro Marco Aurélio, mas que continua vivo e produzindo filhotes igualmente grotescos e bizarros. Agora, fala-se abertamente na inclusão de investigação nesse inquérito de supostos atos relacionados à subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Nada mais aberto e impreciso. O STF somente pode apurar eventual infração à lei penal ocorrida na sede ou dependência do tribunal. E isso quando envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Nesse caso, a competência para investigar eventual quebra da normalidade institucional e democrática se daria por serem os ministros os pais da democracia? Todo ato supostamente criminoso deve ser investigado, mas respeitando-se o que determina a Constituição Federal, que fixa claramente a competência dos poderes e instituições da República. Há muito tempo, a Corte Maior do país, que deveria ser a guardiã da Constituição, age a despeito dela e encontra ressonância em setores que nutrem o sentimento de insatisfação subjetiva com o atual presidente. Como exigir do presidente mais comedimento e não o defender diante desse desequilíbrio institucional que não foi por ele criado? O Supremo não é antidemocrático quando legisla ou caça competências do Executivo, agindo por motivação política ou ideológica? Não é antidemocrático quando abre e conduz inquéritos sobre atos indeterminados, absolutamente distantes da expressa e específica previsão do seu regimento? Nosso profundo respeito pelo Supremo Tribunal Federal não resiste a quaisquer de suas práticas inconstitucionais e abusivas, porque, como autoridades e cidadãos, todos devemos obediência à Constituição Federal. Quanto ao presidente da República, embora profira expressões que alguém queira considerar que extravasem os limites das 4 linhas da Constituição, como ele mesmo menciona, não pode ser acusado de um ato sequer que tenha a pecha de antidemocrático. Assim, se as elites insatisfeitas com o governo Bolsonaro querem ter autoridade moral para criticar o presidente, que se manifestem também contra toda e qualquer postura que atente contra a nossa Carta Maior, não ignorando o que lhes interessa ignorar e dando ênfase ao que lhes interessa maximizar. Isso não passa de jogo de poder. As instituições não podem servir aos que querem se valer do poder para manter intactos seu orgulho e empáfia. Todos, sem exceção, precisamos agir como servos da República e não como senhores oligarcas. Enquanto os membros desse ou daquele poder insistirem em impor suas próprias vontades, não se poderá alcançar de forma plena a harmonia e independência tão vital para uma nação forte e vigorosa. Torço e trabalho para que os 3 poderes funcionem de forma plena, independente e harmônica, sem que um busque se sobrepujar sobre os demais. Estou certo de que é isso que o povo brasileiro espera, precisa e merece. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil.